Meus amigos, que vitória maravilhosa do Vascão em frente ao Internacional. 2-1, Vascão fora de casa no Beira-Rio. O Vasco conquistando sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro e dando um respiro maravilhoso na tabela. A rodada foi maravilhosa para o Vasco, uma rodada perfeita aí para o Vasco. E de quebra o Vasco conseguiu vencer um adversário bem mais qualificado, mas o Vasco soube neutralizar bem as peças do Internacional, soube utilizar a festa do Inter ao favor do Vasco, né? O Vasco fez meio que o Beira-Rio um salão de festas, meu amigo. Saímos aí com a vitória, uma vitória maravilhosa por 2-1. Que show que deu o Adson hoje, mano. Esse é o jogador que vale 28 milhões de reais. É esse Adson aí que o torcedor queria ver desde que ele veio contratar, desde que quando o Vasco fechou com esse jogador. Um jogador que está mostrando um grande futebol, tá evoluindo demais na mão do Rafael Paiva. O Rafael Paiva merece todos os méritos, velho. Que treinador maravilhoso. O cara tá numa vibe maravilhosa aí. Tá conseguindo aí juntar bem o elenco do Vasco. O elenco do Vasco tá bem fechado, né, cara? Os caras estão lutando mesmo, correndo pelo treinador, jogando pelo Vasco. E o que a gente viu hoje foi um espetáculo, cara. Por mais que o primeiro tempo tenha sido bem abaixo, né, o Vasco não teve tantos perigos assim, não conseguiu agredir tanto o Internacional, mas o segundo tempo o Vasco foi lá e estocou, em duas estocadas conseguiu fazer os gols aí. Teve chance para fazer o terceiro gol, né, num lance lá no finalzinho lá para fechar o caixão do Internacional, levou alguns sustos ali no final. Léo Pelé, como sempre, marcando o fofo, né, como dizem por aí, o cara marcou muito mal. O Internacional chegou a pressionar o Vasco, mas o Vasco conseguiu segurar bem essa vitória. 3 pontos de suma importância para o Vasco seguir firme na tabela, para o Vasco conquistar o seu objetivo aí no final do campeonato, que é uma vaga na Sul-Americana. O Vasco já deixou isso aberto claramente para todos, que a busca do Vasco é por uma vaga na Sul-Americana e vamos conseguir sim esse objetivo, se Deus quiser. Com certeza o Rafael Paiva vem mostrando aí um trabalho maravilhoso. Não tinha necessidade nenhuma, né, sua dona SAF, né, sua 777 Partners, de contratar lá o Álvaro Pacheco. Contrataram ele, o Vasco perdeu um clássico de maneira vexatória, perdeu os jogos que não poderia ter perdido, e o Rafael Paiva voltou ao Vasco, e o Vasco se reencontrou aí no Campeonato Brasileiro, e eu tenho certeza absoluta que na próxima quarta-feira, às 7 horas da noite, contra o Corinthians, o Vasco vai enfim derrubar essa seca de vitórias contra o Corinthians, vai deixar de ser freguês esse time, porque temos um time muito melhor do que o Corinthians hoje, um time mais compacto, um time mais agrupado e um time mais qualificado aí do que o Corinthians, né? Torcemos para que o Vasco vença esse jogo em São Januário, de suma importância, uma presença maciça do torcedor para esses jogadores jogarem muita bola e conseguir esses 3 pontos contra o adversário direto, né? O Corinthians quer sair da zona e o Vasco não quer entrar lá, né? E vencendo o Corinthians, você afunda o rival e sobe mais ainda na tabela. Torcemos para que o Vasco faça um bom jogo, mas hoje gostei demais do Adson, gostei da atuação do lateral esquerdo, Leandrinho, o garoto, numa fogueira danada, substituindo o Piton. Gostei muito da atuação dele. O meio campo do Vasco hoje conseguiu neutralizar bem as peças do Internacional. Por mais que o Internacional tenha pressionado bastante o Vasco em alguns momentos, mas é porque eles têm jogadores de qualidade, né? Mas mesmo assim, o Vasco soube sofrer, algo que não acontecia no passado. O Vasco soube sofrer e conseguiu vencer esse jogo por 2-1. E falar o que também do Verratti, né, cara? Centroavante lá se matando, dando a sua vida, a sua alma pelo Vasco. Legítimo capitão que honra a Cruz de Malta. Torcemos aí para que o Vasco continue nessa pegada, que tenhamos aí as voltas de jogadores importantes que ficaram de fora do jogo de hoje. O garoto Lincoln entrou na fogueira danada, né? O Rojas, que foi o titular, teve aquela lesão, infelizmente, lá com o René. O Lincoln entrou, fez o gol, segundo gol, o gol da vitória do Vasco. E claro, sem dúvida nenhuma, o melhor jogador em campo foi o Adson. Gostei também do Ryan, cara. Foi importante também para segurar a bola ali no finzinho do segundo tempo. Praxedes também, tentando fazer o que pode, errava ali, mas pelo menos tentou fazer alguma coisa. Com certeza, o elenco do Vasco, o time do Vasco é um time novo, né? Vem mostrando aí, tem uma nova cara com o Rafael Paiva. O Rafael Paiva tem na sua mão o elenco do Vasco. Como cresceu aí também o Paulo Henrique, né, cara? Você vê o Paulo Henrique sendo um jogador muito interessante ali na lateral direita. Torcemos para que o Vasco continue assim e que a gente faça um campeonato brasileiro mais seguro, mais tranquilo e que cheguem logo os reforços, né? Torcedor, ó, tá esperando, eu tô aqui todo dia aqui esperando o anúncio do Coutinho para gravar vídeo aqui pro canal, mano, porque até agora não temos aí nenhuma atualização quanto reforço, quanto a nada, né? O torcedor segue esperançoso quanto à vinda do Coutinho e para anunciar também junto com ele o Souza e o Alex Teixeira, que já estão fechados, e também o Emerson Rodrigues, possivelmente chegará essa semana. O Vasco deverá anunciar esses jogadores. Na minha opinião, o Souza, o Alex Teixeira e o Emerson Rodrigues já poderiam estar treinando, já que eles já vão ser contratados mesmo. Adianta esse processo, coloca os caras para treinar, para ter mais condição de jogo o mais rápido possível. No dia 10, se abre a janela de transferências,
a partir do dia 11 os caras já estejam aptos a entrar em campo, né? Mas infelizmente a gente sabe que no Vasco as coisas são enroladas, mas por enquanto o campo está respondendo bem, a gente está conquistando pontos preciosíssimos aí no campeonato, né? Deixa aí nos comentários aí, torcedor, o que você achou do jogo de hoje, essa vitória maravilhosa frente ao Internacional. 2 para o Vascão, 1 para o Inter, uma boa vitória fora de casa, o Vasco mostrando sim que não tá para brincadeira, que não vai ser o mesmo saco de pancadas que foi no início desse campeonato e também no ano passado, até a chegada do Ramon Dias. É isso aí, pessoal. Tamo junto, forte abraço. E é nóis, vamos comemorar, já vamos iniciar a semana bem que o Vascão ganhou.